Fala turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Aqui é um lugar onde você vai se sentir em paz, em casa, se sentir acolhido, principalmente porque tudo que eu trago aqui de tema são coisas que te ajudam a evoluir, caso você queira. Afinal de contas, a decisão de transformação é uma decisão única e exclusivamente sua. Eu não posso mudar aquilo que está dentro de você desde que você queira mudar. Então, meu negócio é te dar uma nova rota, um novo caminho. E por isso que eu tenho o meu livro, que eu falo sempre, o Recalcule Sua Rota. Se você ainda não comprou, já olha aqui na descrição desse vídeo, que tem lá o link para você poder adquirir. E você que chegou hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui, obrigado por sempre estar comigo. Já aproveita esse momento, clica aqui em se inscrever, ativa as notificações. Sempre que você ativa as notificações, o YouTube ele vai te oferecer os meus vídeos, meus conteúdos assim que ele entrar online na plataforma. Deixe seu comentário e fala qual tipo de assunto você quer que eu fale aqui. A gente sempre traz conteúdos e temas voltados para aquilo que vocês pedem. E hoje a gente vai falar sobre algo muito especial. E dá like, tá? Dá like porque o YouTube entende que é um vídeo legal, bom, de alto valor e ele começa a oferecer para outras pessoas. Hoje o tema é sobre consciência. Consciência, isso é uma coisa que dói na vida das pessoas. A verdade é que você evitou a vida toda. Esse é o tema do vídeo de hoje. Porque consciência é a chave da evolução humana. E existem alguns pilares da consciência. O primeiro desses pilares é a consciência de identidade. Por que eu não consigo mudar? Mesmo sabendo o que eu preciso fazer? Porque você não sabe quem você é. Durante muitos anos da minha vida, eu fiquei preso em coisas, em situações, em maus hábitos, porque eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia do meu propósito, eu não sabia daquilo que fazia parte do que realmente Deus me criou para ser. Mas quando eu tive consciência disso, porque consciência não tem nada a ver com habilidade, consciência não é eu dizer assim, cara, eu sou muito bom em oratória, eu preciso melhorar. Não, essa evolução ela vai acontecendo de forma constante por conta da constância, hábito. Mas a consciência, quando você olha para dentro de si, entende o que é que você precisa mudar. Isso é consciência, é saber mudar aquilo que é necessário. Já imaginou? Pensa o seguinte, quando a gente fala sobre a questão de identidade, por que saber não muda ninguém? Por que saber, ter conhecimento? E aí depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre as múltiplas inteligências que a gente tem. Uma inteligência emocional, a inteligência cognitiva e várias outras que existem. Por que saber não muda ninguém? Perceber que você é quem você é e os seus padrões, isso sim muda. Identidade. Saber e não executar é a mesma coisa que eu já dei vários exemplos disso, é você ter uma bicicleta e sem a corrente para você poder tracionar aquela catraca e ela fazer o pneu girar para você poder andar. É a mesma coisa. A verdadeira mudança acontece quando você entende quem você é e não apenas o que você faz. Porque tem muita gente que faz sem nem saber o porquê faz. Isso é consciência. Existe um estudo de neurociência que mostra que o cérebro ele só sustenta novos hábitos, né, se eles se conectarem à percepção de identidade, ou seja, você só vai trazer transformação para a sua vida se você tiver certeza quem você é. É por isso que uma das minhas frases mais famosas é que quando você sabe quem você é de verdade, você nunca vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Isso é identidade. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 vai dizer: como imagina a sua alma, assim ela é. O nosso cérebro ele tem a capacidade de construir o que você quiser. E isso não é papinho de autoajuda, porque autoajuda só serve para quem vende o livro para botar o dinheiro no bolso. Não é sobre autoajuda. Isso aqui é sobre transformação de mentalidade. Se você pegar os tipos de inteligência, a inteligência emocional ela é responsável por mais de 70% do impacto que existe na vida das pessoas. Por quê? Porque quando você consegue controlar o seu emocional, automaticamente você consegue ter mais visão sobre as coisas que você precisa mudar, sobre as atitudes que você precisa ter, sobre os ambientes que você precisa estar presente, sobre as pessoas que vão andar com você a partir de hoje, sobre como agir no momento de raiva, como agir no momento de impulso, ou não agir com impulso, porque você está pensando melhor. Então, pense comigo, a consciência, ela é o berço onde a identidade desperta e os ciclos quebram. Consciência, eu preciso ser melhor nisso, eu tenho consciência, eu preciso assumir esse papel, mudar e construir algo totalmente diferente. Porque um futuro, ele começa quando você deixa de correr atrás do que quer e passa a correr atrás de quem você nasceu para ser. Isso é a percepção de identidade. Consciência de identidade. Consciência da identidade é você parar de ficar correndo atrás do que você quer conquistar e começar a se posicionar para quem você nasceu para ser. Essa é a sua identidade.
Segundo pilar, consciência de relacionamento. O ambiente que esculpe você. Então, quando a gente fala sobre qual ambiente está esculpindo você, é porque o ambiente ele determina quem você se torna. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. E uma pergunta que todo mundo faz, porque eu sempre atraio pessoas que me ferem e me atrasam? Porque você é uma pessoa que talvez esteja ferindo ou atrasando, ou talvez você foi uma pessoa que foi machucada por alguém assim, de tanto você pensar, e a neurociência fala sobre a lei da atração, tudo aquilo que você emana para o mundo, ele te devolve. Então, se você tem pensamentos negativos e você repudia pessoas que te maltrataram, pessoas que te ferem ou que te atrasam, automaticamente você começa a atrair esse tipo de gente para perto de você. Você não atrai apenas o que deseja, você atrai principalmente o que você tolera e o que você acredita que merece. Então, o universo ele vai conspirar de acordo com aquilo que você se acredita merecedor. Tem gente que não se acha merecedor de ter uma vida digna e acaba atraindo o quê? Miséria para a própria vida o tempo todo. Miséria. Eu não me achava digno. Eu via as pessoas prosperando na vida, e eu estou falando agora de forma financeira, e eu não entendia isso, e eu não me achava merecedor de ter uma vida digna. O que acontecia? Minha vida era uma miséria. Os meus relacionamentos eram todos fracassados. E vou te falar uma coisa, sem medo nenhum do que eu estou dizendo. Grande parte dos meus relacionamentos, o fracasso veio do meu lado. Por quê? Por conta da minha mentalidade. Eu era inseguro, eu tinha hábitos ruins, vício por mulheres, pornografia, bebida, farra, aquela euforia momentânea que não passava de uma falsa felicidade que eu acreditava que era a minha verdadeira felicidade. Eu me achava o cara mais foda. Eu sou feliz demais porque eu tenho isso e aquilo, eu gasto, pego mulher. Cara, eu era simplesmente um machista completamente aprisionado em maus hábitos. Simplesmente porque eu não tinha consciência pelo medo de quem eu poderia me tornar. Então, os relacionamentos, eles refletem o nível de tolerância e identidade que você vai ter. Porque tem pessoas que concordam com tudo que você fala, mesmo que você erre. Esse tipo de pessoa não merece estar do seu lado. Da mesma forma, quando você tem consciência dos relacionamentos e você começa a atrair para perto de você pessoas que estão na mesma caminhada que você, indo para o mesmo rumo que você, na mesma direção que você, automaticamente você começa a eliminar aquelas pessoas que estão te atrasando. Grupos com mentalidade de crescimento, eles elevam sua performance individual em até 43%. Quer ver um negócio? Seja uma pessoa altamente dedicada, uma pessoa de alta performance e passe a conviver com 40 preguiçosos. Logo, logo você vai se tornar uma pessoa preguiçosa, porque você vai virar produto do meio, você nunca vai conseguir vencer o ambiente. Então, muda de ambiente ou cria um próprio ambiente para você ao redor de pessoas que vão construir a mesma jornada que você. Da mesma forma, pega um preguiçoso e coloca no meio de 40 pessoas de alta performance. É impossível essa pessoa não se transformar desde que ela saia do ambiente que ela está. Mas se ela permanecer nesse ambiente com pessoas de alta performance, automaticamente ela vai se tornar uma pessoa de alta performance também. Provérbios 13:20, Salomão já dizia, quem anda com sábio, sábio será. Então, para que eu cresça, eu preciso entender que eu preciso ter consciência de fazer uma reformulação nos meus relacionamentos e saber com quem eu ando. Relacionamentos, eles não apenas acompanham o seu caminho, eles definem por quanto tempo você fica nele. Então, ambientes certos curam, ambientes tóxicos te adoecem. A consciência escolhe entre os dois, qual é o certo e qual é o errado. E ela sempre vai escolher o certo. Consciência, ela é uma chave que abre a porta da tua liberdade emocional e ativacional para que você possa viver algo sobrenatural. Terceiro pilar, consciência de propósito e ação. O movimento que cria a realidade. Então, por que eu procrastino o que eu sei que mudaria a minha vida? Durante muito tempo, eu procrastinei para poder criar um canal no YouTube, me posicionar como empresário, me posicionar como um líder, né, ajudar outras pessoas, e isso foi atrasando o meu propósito. Por quê? Porque o meu propósito já está dentro de mim, eu precisava ativar ele. Por falta de clareza de propósito, eu tive consequências negativas e eu atrasei muitas coisas da minha vida. Uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, uma vida onde o meu cérebro ele fica trabalhando de forma mais livre e principalmente trazendo para o meu emocional uma certa autoestima, porque eu estou ajudando outras pessoas também a reconstruir sua autoestima. Pessoas que tiveram aqui o seu autoestima completamente rompida durante muitos e muitos anos. Eu consigo ajudar elas a reconstruir isso, reconstruir famílias, reconstruir patrimônios, reconstruir uma identidade que foi esfacelada, quebrada durante muito tempo. Então a resposta para o que eu procrastino, né, que eu sei que vai mudar minha vida, é porque falta clareza de propósito. Ação é direção e a pessoa não está tendo ação, porque não adianta você pegar oração, é pedir e agir, porque não vai cair do céu as coisas.
Então o propósito, ele é combustível, é aquilo que te move. O propósito é o que queima dentro de você, mas nunca é individualista. Ele não é somente para você, é para que você possa alcançar outras pessoas também. Então, pessoas guiadas por propósito têm resiliência 2 vezes, 7 vezes maior do que qualquer outra pessoa. Porque quando você ativa a sua identidade e quando você sabe qual é o seu propósito, automaticamente você libera uma dopamina positiva no seu corpo que começa a fazer sua performance ser muito superior do que a maioria das outras pessoas. Atletas que conectam treinos ao propósito, eles resistem muito mais à dor e têm performance muito mais superior. Você acha que uma pessoa que está fazendo uma maratona, um Ironman, que é gigantesco o percurso, leva a pessoa à exaustão física ao máximo possível, desde a natação, desde a bicicleta e desde a corrida depois. Você acha que ele não sente dor? Só que quando ele sabe o propósito da corrida, o porquê daquilo, não é sobre chegar na linha final e ganhar uma medalha, uma premiação e reconhecimento, mas sobre todo o processo que foi superado, automaticamente ele começa a suportar a dor, porque aquilo ali vira combustível para ele. Então ele acaba se tornando alguém de alta performance, porque propósito é a bússola, a ação é o trilho e consciência é o mecanismo do destino. Propósito é a bússola, a ação é o trilho e a consciência é o maquinista, é o mecanismo que te leva até o teu destino. O terceiro pilar, a consciência do propósito, é algo que vai te levar a lugares onde a maioria das pessoas não estão. Porque nem todo mundo tem consciência de propósito. Quarto pilar, consciência espiritual e eternidade, é o quarto e último pilar. Porque sempre alguém sente que falta algo, mesmo quando conquista tudo. É aquele vazio no fundo do poço do topo do sucesso. Tem gente que acha que precisa de dinheiro. Eu falo, você só vai entender que o dinheiro não resolve tudo quando você tem acesso a ele. Quando você chega no topo do sucesso, existe um fundo do poço pior do que aquilo que você está vivendo. E é lá onde você se frustra. Foi lá onde eu me frustrei. Eu tive momentos em que eu estava deitado numa cama olhando minha conta bancária com muito dinheiro e chorando, porque algo me faltava. E quando eu olhava para o meu passado e eu me via jogando bila, bolinha de gude, na época de dezembro, nas férias, após muitas vezes a recuperação que eu fiquei, e era um período de chuva, e num dia que eu estava olhando minha conta bancária deitado em casa, eu estava chovendo, e aquilo me refletiu, aquela minha adolescência, eu comecei a chorar. Eu tinha menos problema, eu tinha menos preocupações naquela época. Mas eu sei que os tempos mudam e a gente vai se adaptando a novas realidades. E é por isso que naquele lugar eu estava sentindo falta do meu passado, mas eu podia construir no meu presente algo parecido com o meu passado, que me remetesse a novos momentos. Então eu entendi que o dinheiro não resolve tudo. O que resolve é você ter Deus, que ele vai preencher o vazio que nenhum dinheiro e nada pode fazer. Porque nada terreno preenche um espaço que é de Deus. Nem dinheiro, nem casa, nem conquistas, nem nada disso. Existe um estudo de psicologia da fé, que ele revela que pessoas que têm vida espiritual ativa, elas têm 40% menos estresse crônico do que a maioria das pessoas. São 60% mais estáveis emocionalmente, ou seja, tem uma vida completamente equilibrada. É por isso que a importância, essa é a importância da oração diária, da prática da oração. Ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ampliando todos os seus focos e aumentando ainda mais a sua resiliência para poder passar por situações difíceis. Você vai pegar Romanos 12:2, o que a palavra diz? Transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é Deus que transforma, você se transforma para que você possa experimentar disso. Ou seja, a consciência espiritual não te tira do mundo, ela te devolve inteiro para Ele. Entenda, só encontra descanso quem devolve para Deus, quem devolve a Deus o controle que nunca deveria ter tirado dele. As tuas emoções, elas não têm competência para sentar no banco do motorista da tua vida e conduzir o teu carro, a tua vida, até o teu destino. Coloca ela no banco do passageiro. Coloca Deus sentado no banco do motorista da tua vida, porque Ele é quem vai fazer total diferença. E quando a consciência muda, tudo muda. Absolutamente tudo. Deus abençoe seu dia. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, escreve aqui o que você gostou muito nele, o que você não gostou e me dá opções também, dicas de temas de conteúdo que eu vou trazer aqui para você nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.